Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live de recepção aos nossos alunos aqui da UnoOeste, né, dos cursos de graduação EAD. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós estamos aqui no último dia, né, desse momento dedicado a esse acolhimento e nesse momento eu vou me apresentar. Eu sou a Aglaê. Eu sou a coordenadora do curso de Engenharia de Software, e eu estarei aqui com vocês durante todo o período. Vou anotar todas as perguntas que vocês tiverem no chat, vocês podem ir fazendo os questionamentos. Também vou ficar aqui prestando muita atenção, porque o assunto é muito importante, principalmente para nós, alunos e professores da EAD, né? O tema é bem pertinente. E no final, a gente vai organizar para realizarmos as perguntas que o nosso palestrante vai tentar atender a todos vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sou Francisco Virgínio Maras, coordenador do curso de Gestão da TI EAD da UnoOeste. Muito bem-vindo a todos. Espero que gostem do nosso momento juntos aí nesse último dia da semana de recepção a vocês. Hoje a nossa palestra será com o professor Wilson Leonor Kunze. O Wilson é bacharel em administração, especialista em gestão de pessoas e tutor em EAD. E atualmente aluno do mestrado de educação da UnoOeste. Atuou por 25 anos no mercado financeiro, passando aí pelo Banco Real, Banco Santander, Banco do Brasil e Banco Itaú. Foi durante 8 anos professor no ensino superior na UnoOeste, na Faculdade de Informática, professor da pós-graduação da FGV em administração, foi sócio-diretor na empresa Tertium Serviços Logísticos e gestor na empresa SHI Transportes e Logística Limitada. Atualmente é consultor empresarial e de seguros, sócio da empresa Certo Gestão de Projetos Financeiros e Fomento, sócio na empresa startup KNZ Sistemas, coordena um time de pessoas voltado a identificar novas oportunidades de negócio e é professor convidado da pós-graduação presencial da UnoOeste. É um dos autores do livro Educação, Formação e Pesquisa na Era Digital, Reflexões e Práticas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Atualmente auxilia na escrita de um capítulo de livro sobre gamificação na educação e também está escrevendo um livro a respeito de casos empresariais voltados para gestores, professores e alunos do ensino superior. Previsão aí para publicação no segundo semestre do nosso próximo ano, 2021. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de experiência e aprendizado. Passo agora a palavra para o professor Wilson, que vai seguir com o curso e, com a palestra aí para vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, contribuindo mais uma vez com a equipe aí da FIP UnoOeste, na semana de recepção dos alunos da EAD, dos cursos de Engenharia de Software e Gestão da TI. E talvez tenhamos aí outros alunos também, participantes de outros cursos. Então, quero agradecer primeiramente à professora Aglaê, ao professor Francisco Maras pelo convite, bem como toda a equipe da UnoOeste que está envolvida aí na questão da tecnologia, que nos permite fazer esse evento, em especial ao Wellington aí, que está diretamente no suporte nesse momento, né? E esperamos aí, efetivamente, contribuir de alguma forma com o conhecimento, com a experiência adquirida ao longo aí dos últimos anos, né? Da minha carreira, tanto acadêmica como também de mercado de trabalho, que não é acadêmico. Minha exposição, ou seja, minha apresentação aqui hoje, estima aí que em torno de 50 a 60 minutos, ou seja, mais ou menos 1 hora. Depois do término da apresentação, vocês têm disponível aí o chat, então vocês podem ir lançando as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, isso é muito importante.
tá? Então, a gente vai abrir um tempo aí no final para poder a equipe aí que está dando suporte, a professora HI, nos fazer essas perguntas e eu, na medida do possível, tentar respondê-las aí, no sentido de realmente dirimir, porque o assunto é importantíssimo, principalmente para o aluno que ele está na EAD, né? Vou começar passando aqui alguns slides, tá? Então, vamos lá, o primeiro, tá? Conheça a si mesmo. Para a gente começar a falar em gestão do tempo, em otimização do tempo, em administração do tempo, ou seja, qualquer nomenclatura relacionada nesse sentido, tá? É importante, tá, que a gente deixe claro que você se conheça. De nada adianta eu expor todos os fatores, todos os itens, todas as circunstâncias, tá, que envolvem uma gestão adequada do tempo, principalmente para alunos EAD, se você não se autoconhecer, né? Vocês vão ver ao longo da apresentação que existem alguns itens que são super importantes, que cada um de nós é diferente. Cada um de nós aprende melhor em determinados períodos e determinada forma. Então, para você ter efetivamente um bom ganho de tempo e aproveitar esse tempo da melhor forma possível, é importante que você tenha seu próprio autoconhecimento. Outra questão importante é o seguinte: o que a gente apresenta, esse material que eu vou passar aqui na live para vocês hoje, ele é, na verdade, um material condensado, um resumo de um curso que eu costumo dar na UNOEST, tanto na administração como na FIP presencial. Ele tem uma carga horária de 3 horas e meia. Então, a gente procurou fazer aí uma condensação para efetivamente passar os principais tópicos, tá? E assim, vocês vão perceber que ao longo dos slides, ao longo da live, enquanto eu vou discorrendo, vocês vão perceber que nenhum tópico aí é estranho para a vida de vocês. Tudo é conhecido, todos são fatos, são itens que vocês conhecem. Porém, qual é o detalhe nisso tudo? Na maioria das vezes, nós não nos damos conta, não nos atentamos do quanto esses fatos afetam a nossa vida no dia a dia, tá? E aí, qual que é o objetivo? Que você se atentando a isso, que vocês consigam adotar as melhores estratégias para a sua vida, né? O que eu vou falar aqui, isso não está relacionado somente à vida acadêmica, é um foco que a gente vai atribuir, mas isso vale para a vida de vocês, a vida pessoal, a vida profissional, isso vale como um todo. Então, assim, não tem um segredo, né? O Wilson vai falar algum segredo hoje que ninguém conhece. Nada disso. A gente vai abordar todos os fatos que provavelmente vocês todos já tenham ouvido falar em algum momento. Porém, o grande detalhe nisso tudo é que para você efetivamente fazer um melhor aproveitamento do tempo e principalmente uma otimização do tempo, né, principalmente no papel de aluno, há uma necessidade muito forte de foco e disciplina. Sem isso, você não consegue efetivamente colher os bons resultados que uma gestão do tempo adequada permite. Então, essa nossa exposição, essa nossa live hoje, eu dividi ela, fiz um resumão e consegui jogar ela em 4 tópicos. O primeiro tópico: o que é o tempo? Tá? Então, a gente vai trazer algumas questões, algumas realidades do nosso dia a dia, para justamente a gente perceber, né, que esses fatos eles estão presentes no nosso dia a dia, a partir do momento que nós entendemos o que é o tempo. O segundo tópico no nosso cronograma são os famosos que a gente chama ladrões de tempo, ou seja, aquilo que consome o nosso tempo. É aquilo que rouba o nosso tempo e muitas vezes nós não percebemos que isso acontece na correria do dia a dia. O terceiro tópico é planejando meu tempo.
tá? Que são dicas e reflexões de como podemos distribuir nossas atividades ao longo do dia, ao longo da semana e assim sucessivamente, né? Ao longo dos meses, ao longo dos anos. E o quarto tópico é otimizando o meu tempo de estudo. E aí são algumas dicas específicas para, né, estudantes EAD. Então vamos lá, o que é o tempo? O tempo, conforme o dicionário, tá? É um dos conceitos que eu localizei e estou trazendo para vocês. O tempo é a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É o período contínuo no qual os eventos se sucedem. Não tem nada de novo nisso, né? Tempo vem do latim tempus, ou seja, tempo, estação do ano, tá? Então, o tempo está relacionado a essa questão da estação do ano. E a gente, quando fala de tempo, a gente precisa fazer uma introdução analisando um pouco a questão da história, né? Lá nos primórdios de séculos ou milênios lá atrás, tá? O homem ele se situava no tempo pela observação das estrelas, pelos ciclos das estações, as estações do ano, o movimento do dia e da noite. Vamos lembrar o seguinte, não existia relógio, não existia nada, não existia tecnologia, equipamento tecnológico. Era tudo na percepção. Depois, os egípcios, tá? Isso em 4.300 anos antes de Cristo, eles criaram o que a gente chama de ciclo da Lua, ou seja, os 365 dias anuais que nós temos hoje. Então, isso já vem há 4.300, mais de 4.300 anos antes de Cristo. No século XI, a gente tem uma imagem aí de uma ampulheta, talvez, eu acredito que todos conheçam, mas a ampulheta, tá? Ela era utilizada no passado, foi talvez uma das primeiras tecnologias que era utilizada para medir o tempo. Então, por exemplo, o sermão que você ouvia de um padre numa igreja, ele era controlado através da quantidade de areia que descia na ampulheta, né? O tempo de deslocamento de um navio de um porto, de uma região para outra, ele era calculado dessa forma. E somente no século XIV surgiram os primeiros relógios, que foram os relógios de peso e de molas, né? E hoje nós temos, na verdade, toda uma tecnologia, mas nós temos, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um relógio que é um relógio atômico com fontes de césio, que ele atrasa 1 segundo a cada 20 milhões de anos. Então, vocês conseguem ter uma ideia do quanto isso chega a propiciar uma exatidão na questão da medição do tempo. Outro detalhe, uma coisa importante, Newton, tá? Lá no século XVII, ele descobriu, ele colocou, ele escreveu, ele estudou o tempo, ele chegou à conclusão que o tempo é absoluto. Ou seja, tá? Em qualquer lugar, todos vivenciam da mesma maneira, ou seja, o dia tem 24 horas, né? Não tem mais e não tem menos para ninguém, né? Um presidente da República, né? O Papa, eu, cada um de vocês, nós temos 24 horas à nossa disposição. Depois, em 1905, Einstein criou a teoria da relatividade, tá? Onde ele questiona um pouco essa questão do tempo absoluto. E aí entra o que a gente vai abordar muito fortemente hoje, tá? A relatividade do tempo. No tempo do relógio, ele tem 24 horas para cada um de nós. Mas cada um de nós consegue ou faz coisas com maior ou menor intensidade nessas 24 horas. Então, vocês vejam, por exemplo, você está no dentista, né? Não sei se alguém gosta de ir no dentista. Eu, particularmente, não gosto, não
né? Se eu só vou quando é realmente necessário. Mas talvez eu tenha alguém que adore ir no dentista, mas eu não gosto. Mas você imagina você lá no dentista, o dentista mexendo no seu dente, né, fazer com aquela broca, com aquela maquininha, né? Às vezes você fica lá 10, 15 minutos e dá uma impressão que você ficou 2, 3 horas ali sentado naquela bendita cadeira, né? Então, isso que a gente chama de teoria da relatividade, ou seja, eu fiquei 20 minutos, meia hora, mas eu tive a sensação de que eu fiquei muito mais tempo do que aquilo efetivamente que o relógio marcou, tá? Outra coisa, você está, por exemplo, um outro exemplo, você está assistindo um jogo de futebol, de qualquer esporte, né? Você está ali assistindo, o seu time está ganhando, tá? Você quer o quê? Você quer que o jogo acabe logo e o seu time ganhe os pontos daquele jogo, né? E parece que o tempo não passa. Agora, se você se colocar no lugar do outro, que o time dele está perdendo, né? A impressão para essa pessoa é que o tempo passa muito rápido, né? E eu gostaria de ter mais tempo para que o meu time tivesse chance de dar uma virada, tá? Então, acho que aí eu consigo exemplificar para vocês como é que a gente consegue entender essa questão da teoria da relatividade. E isso se aplica a diversas coisas na nossa vida, né? No nosso dia a dia a gente tem isso, né? Essas sensações, está demorando demais, está passando muito rápido. Então, isso é importante. E aí tem uma frase que vocês podem ver aí no slide, tá? Que é do Marcel Proust, é um escritor francês, né? Ele retrata bem isso. Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem, tá? O próximo slide, ele retrata algumas, entre inúmeras, verdades, né? Imagine o seguinte, né? E aí eu falo, isso aqui é uma questão de... Pode não todo mundo acreditar, por exemplo, em Deus, mas é uma justiça da natureza, é uma justiça divina, ou seja, o nosso dia, cada um de nós, ele tem a mesma quantidade de horas. E uma coisa interessante, você pode ter o dinheiro que você tiver, não adianta, não tem ninguém que pode te vender horas. Não dá para você pegar lá um valor X e ir, por exemplo, num banco e falar, me dá mais um dia de vida. Não, você não consegue, né? Isso não é possível. Tá? Então, o tempo, tá? A relação tempo e moeda, tá? Ela não casa, tá? Porque você não consegue comprar tempo. E o tempo, uma coisa que é importante todos nós lembrarmos, o tempo nosso é finito, ou seja, a nossa vida em algum momento ela acaba. E aí a gente vai ver mais lá na frente que nós precisamos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, né? O tempo é inelástico, ou seja, eu não consigo esticar o tempo para que ele tenha 30 horas por dia, tá? Não tem como eu tomar uma decisão, eu vou esticar o meu dia. Não, não dá. O que você pode fazer é tentar fazer mais atividades ou fazer as atividades de uma melhor forma dentro daquele período. Outra coisa, achamos que sempre haverá tempo no futuro, né? E aí você vê que tem pessoas, por exemplo, que têm essa esperança e não esquecem de viver o dia a dia. E aí uma dedução importante, o importante é o que você faz com o seu tempo. Não somos também donos de nosso tempo. Algumas tarefas nos são impostas, ou seja, você vai fazer um curso superior EAD, né? Você tem algumas atividades, algumas leituras, algumas aulas que você tem uma flexibilidade, mas você vai ter que seguir, né? E aí você precisa adotar o que a gente chama de um planejamento, né? Você precisa planejar, né, a sua aula, né, e fazer para que você tenha o melhor proveito possível, né? E quantas vezes nós não ouvimos de pessoas, não deu tempo, eu gostaria de ter mais tempo.
será que alguém, né, e aí vem uma pergunta, né, será que alguém vai fazer a gestão do nosso tempo, né? E será que alguém vai conseguir mais tempo para fazer coisas de que não gosta? Será que todas as disciplinas que a gente tem no nosso curso são uma delícia, são gostosas de estudar? Não. Tem uma questão que é muito importante. Normalmente, o que a gente menos gosta é o que nos dá os melhores resultados, tá? Que nos traz os melhores retornos. Por quê? Porque aquilo que a gente não gosta, não é que a gente não gosta, é que a gente desconhece. E quando você coloca que aquilo que você desconhece pode ser importante para você aprender e saber mais, acontece um processo interessante. Além de você começar, de repente, pegar gosto por aquilo, você também, vamos colocar assim, começa a ver os resultados, sejam financeiros, sejam de reconhecimento, ou qualquer coisa nesse sentido, né? E aí uma outra pergunta, é possível administrar o tempo? Né? Essa eu deixo para vocês. É possível administrar o tempo? Ou não? Vão pensando por aí, se alguém quiser fazer pergunta a respeito, fique à vontade, por gentileza. E aí um outro ditado, né? Nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Né? E aí tem muita gente assim, que fala o seguinte, para que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Então, nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Benjamin Franklin já falou lá em 1700 e pouco. Tempo livre. Não sei se vocês têm amigos, ou talvez vocês mesmos falam, né? Eu já falava muito isso. Eu quero um tempo livre para mim. Mas vocês já pararam para pensar que o tempo livre seu também consome tempo? Né? Você está pagando, né? Horas, minutos, segundos. Cada um administra o tempo dentro de suas realidades. Esse é o ideal. O grande problema é que a grande maioria das pessoas não administra o tempo. Vai sendo levado, né? Não estabelece prioridades. Muitos sacrificam os melhores anos de suas vidas para descobrir uma felicidade mágica na aposentadoria. Vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro. Quando eu chegar nos 50, eu vou me aposentar. Tá, e aí? Vocês já ouviram aquele ditado que o cara ganhou muito dinheiro, aí depois que ele pôde parar de trabalhar, ele gasta todo o seu dinheiro com remédio e medicamento? Por quê? Porque enquanto ele estava ganhando dinheiro, ele descuidou da saúde, ele descuidou da sua vida, descuidou da sua família. Né? Então, tem que refletir sobre isso. E outra coisa que é importante, não é preciso muito tempo para resolver todo e qualquer problema. Tá? Existem problemas que a gente pode resolver rapidamente, decisão rápida, não precisa perder muito tempo com isso. Sabe como faz, pega e faz. E quantas vezes a gente não consulta lá nas plataformas, né, do AVA, do Aprender, uma atividade de 2, 3 disciplinas, mas de repente só tem uma que dá mais trabalho, as outras 2 são mais fáceis de fazer, e a gente enrola até o último dia, até o último horário para fazer. E aí, eu faço uma relação com aquela frase anterior ali, né? Para que deixar para amanhã se eu posso fazer hoje? Por quê? Porque eu tiro da frente, eu limpo a minha cabeça, eu limpo a minha mente, eu não perco mais tempo me preocupando com algo que eu já tirei da frente. Né? Então, isso é super importante. Outra coisa, não há fórmula pronta para administrar o tempo. Tá? Não há uma fórmula pronta. Eu falei lá atrás que, será que a gente pode administrar o nosso tempo? Aqui eu estou falando que não há uma fórmula pronta. E aí, de novo, nós podemos administrar o nosso tempo? Podemos, pois há técnicas que funcionam conforme as pessoas e as circunstâncias. O detalhe é que eu preciso seguir essas técnicas. A gente vai abordá-las mais para o final.
Equilíbrio entre o pessoal e o trabalho, aquilo que a gente já falou, autoconhecimento, eu preciso me conhecer, quem eu sou, como eu ajo diante das situações, né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. E aí em cima você consegue criar tipo um plano de ação para aquilo que é importante na vida. E tem um provérbio árabe, né? A gente não perde tempo na vida, o que se perde é a vida ao perder-se tempo. Vocês vejam que está tudo relacionado, né? Outra questão, né? O ser humano, por natureza, ele adora isso daqui, lei de Parkinson. Vocês vejam que é um relógio diferente. Esse relógio é o relógio que a grande maioria das pessoas utiliza. As pessoas fazem com que o tempo nesse relógio ele se expanda, ele se dilata para preencher o tempo livre. Ou seja, é um tempo que eu uso, que eu gasto e que eu não gasto com nada que seja útil ou produtivo. Outra questão, aquilo que a gente já falou, né? O tempo é igual para todos, para pobre, para rico, para aluno, para professor, não existe variação, tá? E Einstein já dizia, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. E alguma coisa, uma pequena parcela de técnicas e métodos a gente vai falar aqui hoje, tá? Vamos entrar agora para o segundo tópico, os ladrões de tempo. Tem bastante, hein? Os ladrões de tempo são todos aquelas coisas, os fatos, né, ou as ferramentas que nos fazem com que percamos tempo, ou seja, nos roubam o tempo durante o nosso dia. Né? Vocês imaginam um administrador de uma empresa, eu já passei por isso. Às vezes, eu chegava na empresa, perdia 2 horas para ler os e-mails, todos. Tá? E quanto e-mail que não servia para nada, que não trazia informação nenhuma nova. Né? E aí, como é que você resolve isso? Eu passei a adotar prioridades pelo título do e-mail. Foi a forma que eu encontrei. Não lia todo e-mail, lia o título e o máximo o início dele. Dependendo do assunto, eu já descartava. WhatsApp, quanto tempo a gente não passa no WhatsApp? Existe uma pesquisa, eu não apresentei os dados aqui, mas é absurdo a quantidade de tempo que nós perdemos no WhatsApp com jogos. Não que a gente não possa jogar, tá, pessoal? Muito claro isso. Mas se eu sou um aluno universitário e eu estou fazendo um curso superior, estou aprendendo coisas novas, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e mudar e adotar algumas técnicas para que me sobre tempo efetivamente para o estudo. A demora da tomada de decisão, a gente já comentou lá atrás, o excesso de informação dentro das empresas, né, dentro das próprias universidades, os professores hoje sofrem muito com isso. É muita informação, é muita mudança. Quem trabalha com tecnologia, então, é uma coisa maluca. Cada dia você tem novidades. Então, você tem que estabelecer um filtro, ou seja, o que eu vou focar, né, e o que eu efetivamente quero aprender. Perda de tempo navegando em redes sociais, assistindo televisão, simplesmente por assistir, ficar deitado no sofá ali para passar o tempo, né? Até onde vale a pena? Bate-papo nas empresas, tomar o café, famoso cafezinho, há uma perda de tempo absurda. Reuniões longas e sem foco, isso era muito comum nas empresas. Inclusive no livro que eu estou escrevendo tem alguns casos relacionados a isso. A Covid trouxe uma mudança fantástica para esse mercado empresarial. Hoje, empresas estão descobrindo que não precisam de tantos gestores, porque os gestores, eles ocupam muito tempo dos funcionários, eles não deixam os funcionários trabalharem fazendo reuniões prolongadas, reuniões que duram horas e horas durante a semana e que não tem foco nenhum, não trazem nenhum resultado, né? Há pesquisas relacionadas a isso já mostrando que a produtividade dos profissionais em determinados ramos ela é muito mais eficiente e muito maior quando a pessoa trabalha de casa, pelo home office, né? Falta de autodisciplina, foco,
né? Má comunicação, não saber dizer não. Aquela pessoa que você está fazendo um trabalho em grupos, né, e todo mundo chega e te pede, pode me ajudar nisso, pode ajudar. Cara, primeiro você tem que olhar as suas atividades, ver se tem tempo, né, para você compartilhar. Não que você não deva, muito pelo contrário, mas existem pessoas que não sabem dizer não, querem abraçar tudo, querem fazer tudo. Esse é um problema sério. O excesso de papel, né, por mais que a gente tenha tecnologia, isso aqui ainda é muito sério nas empresas. É muito papel, né? Havia uma perda muito grande de tempo para deslocamentos, né? O home office estava nos mostrando um caminho de que isso possa mudar. O EAD também, né? Para quem faz um curso EAD, não tem o problema de perder tempo com deslocamento. Então, aproveita esse tempo que você não precisa se deslocar da melhor forma possível, estude, leia, né? Tudo isso envolve uma necessidade de organização pessoal, né? Outro problema, tarefas incompletas, adiamentos, ou seja, eu vou enrolando, né? Eu fico esticando as horas do relógio. Problema nas empresas, gestores que administram problemas e não soluções. Isso é um fator muito, muito pesado dentro do ambiente organizacional. Menos de 10% das pessoas planejam o seu tempo. Olha só, menos de 10%. Isso quer dizer que mais de 90% das pessoas, né, não fazem nenhum tipo de planejamento de tempo, são levados pelo dia a dia. E aí, óbvio, não tem rendimento e não tem absorção de novos conhecimentos. Ó, que baita oportunidade para nós nos qualificarmos, para nós aprendermos coisas novas, fazermos coisas diferentes, nos planejando, nos programando, fazendo a nossa gestão do tempo de forma adequada. Administrar o tempo é ganhar autonomia sobre a vida, não ficar escravo do relógio. Não é para você ficar escravo do relógio, é para você planejar a sua autonomia, né? Você conseguir fazer da melhor forma possível, é você ser produtivo efetivamente. Lembrando que ser produtivo não é estar ocupado. Muitas pessoas, se não a grande maioria, elas estão sempre ocupadas. Mas quando chega no final do dia, quando você olha o que você produziu, o que você efetivamente aprendeu, o que você efetivamente leu, que te agregou algo, a maior parte das pessoas fala, meu dia não rendeu. Não rendeu por quê? Porque não foi produtivo, sempre andou ocupado. E normalmente resolvendo só problemas e não encontrando soluções. E aí a gente tem uma história, né, do risco, né, do temporário se tornar permanente. Tem uma lenda, um mito, né, que é o mito do sapo. Eu não sei se alguns de vocês já possam ter lido, ouvido, mas conta essa lenda que um sapo, tá? Se você colocar um sapo dentro de uma panela com água quente, ele salta fora na hora, tá? Por quê? Porque aquilo é uma reação que ele não está acostumado. Agora, se você colocar esse mesmo sapo numa panela, num balde, num vasilhame com água a temperatura ambiente, e aí você colocar fogo embaixo e vai aquecendo aquele vasilhame, o sapo ele se sente confortável, ele vai se acostumando com a temperatura que está subindo. Só que chega um ponto que fica tão quente que o sapo morre, tá? De tão quente que ficou a água e ele se acostumou. E aí eu pergunto, quantos de nós agimos como sapo? Como sapo que entra no vasilhame com água ambiente e não percebe que a temperatura está esquentando, que estamos morrendo. Quantos de nós somos o sapo, né, que age dessa forma no nosso dia a dia? A gente vai se acostumando, a gente vai levando, né? Aí esse Lubbock, ele coloca uma frase aqui, na realidade as pessoas costumam arranjar tempo para o que desejam fazer.
O que falta de fato não é tempo, mas vontade. Vem tudo alinhado com o que a gente já falou, né? Vamos entrar no terceiro tópico. Espero conseguir terminar isso aqui até essa nossa live até, acho que vai dar tempo, 19h36 agora. O terceiro tópico, planejamento do tempo. Quanto ao meu tempo, primeira pergunta, o que faço bem feito? Nós sabemos o que nós fazemos bem feito com o nosso tempo? Nós temos isso mapeado, nós temos isso claro na nossa mente? E o segundo tópico aí, o que eu posso melhorar? Então, vejo, está totalmente relacionado. Eu preciso saber o que eu faço bem feito para conseguir identificar quais os tópicos que não estão sendo bem feitos, mas que podem ser melhorados. Então, até onde eu efetivamente paro para refletir sobre isso? De quem é a culpa pelo não planejamento do seu tempo? Enquanto eu trabalhava no Banco Real, nós tivemos uma vez um treinamento que demorou meses. E aí o autor do treinamento, que era um americano, ele nos dizia o seguinte, o lema era o seguinte, a glória e a responsabilidade são suas. Ou seja, a glória e a responsabilidade pelo planejamento do tempo, do meu e do seu, é de cada um de nós. Cada um tem a sua responsabilidade nesse processo. Eu falo assim, você fazer a gestão adequada do tempo, a gente pode retratar o seguinte, eu tenho uma planta, essa planta ela precisa de uma certa dose de adubo a cada período de 30 dias. Vou lá, coloco lá uns grãozinhos de adubo e a planta se desenvolve de uma forma linda e maravilhosa. Porém, de repente eu esqueci. Passaram-se 60 dias, eu não dei adubo para essa planta. O que acontece? A planta parou de crescer, de repente ela já está até com indício aí de morrer. A mesma coisa acontece se eu der o adubo em excesso. Então, assim, o nosso planejamento quanto ao tempo, ele é dessa forma. Se eu não faço o planejamento, eu estou simplesmente adubando o meu tempo, em muitos momentos com adubo de mais, ou em outros momentos com adubo de menos. E isso falta para a nossa planta, para nós seres humanos, tá? Então, é uma dica aí também, tá? Embora esteja sempre acelerado, nunca estou com pressa. John Wesley. Planejar o seu tempo é administrar a vida, tá? O que quer dizer isso? Que o foco, tá? Ele deve estar voltado para a manutenção de metas e objetivos que precisam estar interligados com o que a gente quer da vida, com o nosso projeto de vida, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, as nossas vontades. Se eu não tiver o foco nisso, eu não saio do lugar. Eu vou ser simplesmente um ser terrestre que sobrevive ao longo do tempo, mas que não faz nada diferente na vida acadêmica, no seu trabalho, junto à sua comunidade, tá? Então, planejar o seu tempo é administrar a vida. Outro item importante, bloqueadores de tempo. Eles são fundamentais. A gente já falou lá atrás do não, né? Dizer não. Eu preciso pegar momentos e preciso bloquear o meu tempo. Eu preciso avisar, por exemplo, as pessoas que estão próximas de mim, olha, eu estou indo fazer uma live agora, né? Vai durar tanto tempo, depois a gente fala, mas nesse período a gente não quer ser interrompido, eu não posso ser interrompido, né? Então, você tem que usar isso, tá? Para você realmente ser produtivo. Vocês imaginem se agora eu estivesse fazendo a live aqui, de repente entra o meu filho, aí depois entra a minha esposa, vira o quê? Tira totalmente o foco do objetivo dessa live, né?
John Wooden, quando você fracassa ao planejar, planeja o fracasso. Olha que legal, né? Quando você fracassa ao planejar, você está planejando o fracasso. Planejar e alocar tempo necessário para cada tarefa é ter disciplina para executá-la. Pratique diariamente. Se você não praticar diariamente, não vai virar um hábito, tá? Se você seguir algumas das regras, algumas das sugestões, algumas das dicas que a gente vai dar hoje, o que a gente já falou, e mais lá para o final vai ter isso um pouco mais forte, tá? Se você praticar isso no dia a dia, você fizer uma relação do que você tem que fazer em cada dia, tá? Eu adoto simplesmente uma folha de papel A4 e estabeleço todas as minhas atividades semanais. Eu coloco dia a dia ali o que eu tenho que fazer. Aquilo é o principal. Aquilo eu tenho que fazer. E aí, para quem não leu ainda, para quem não conhece, tem um livro que ele se chama O Poder do Hábito, né? Ele conta vários fatos, vários estudos que foram feitos. Mas um me chamou a atenção para eu poder falar aqui hoje. É uma pessoa, um senhor que tem lá um acidente e ele perde uma parte do cérebro que faz a questão, que trabalha com a questão da memória. Ele perde toda essa parte, ela é retirada numa cirurgia. Teoricamente, ele não deveria lembrar, não fazer mais nada, ele deveria ficar deitado. No entanto, surpreendentemente, ele em algum momento ele começa a andar, e mais surpreendentemente ainda, em alguns momentos, depois de algum tempo, ele começa a fazer umas caminhadas, uns trajetos, ele levanta de manhã, ele come todo dia a mesma fruta, né? Ele vai fazer o mesmo caminho, aí ele volta. Eram as mesmas atividades que ele fazia antes de sofrer o acidente. Então, se tornou um hábito. E quando se torna um hábito, tá, não necessariamente precisa da memória intacta. Pense no seguinte, você pega a chave do seu carro, você para pensar, não, agora eu vou pegar a chave do carro, vou lá no carro, abro a porta, aí eu entro dentro do carro, coloco o cinto, coloco a chave ou aperto o botão para ligar o carro, né? Alguém pensa dessa forma para quem dirige? Não. Já virou um hábito, né? A pessoa sabe fazer isso, ela faz naturalmente, sem pensar. Virou uma espécie de piloto automático, tá? É a mesma coisa. Se vocês seguirem essas técnicas, algumas delas, pelo menos, começarem amanhã ou começarem hoje, tá? Vai virar um hábito. Para isso, você precisa criar metas de curto e longo prazo, de médio prazo também, tá? Crie metas. O que você quer? A gente vai falar mais à frente sobre isso também. Determine prazos. Quando eu coloco metas e objetivos, não adianta eu estabelecer um objetivo se eu não sei quando que eu vou concluí-lo. Eu comecei a fazer um curso superior de gestão da TI, ele vai durar 2 anos. Eu vou terminar ele em 2 anos, de repente eu corro o risco de reprovar, então vou colocar 2 anos e meio, 3 anos. Tá? Então eu estabeleço prazos. Se você colocar 2 anos, pode ter certeza, se você seguir, você vai se formar e vai superar todas as dificuldades e você vai conseguir fazer esse curso em 2 anos. Tá? Então, determine prazo para atingir as suas metas. Eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero arrumar um bom emprego, quero criar uma startup. Cara, estabeleça metas, estabeleça prazo. E quando atingi-las, né, dá pulo de alegria, risque, saboreie, né? Isso aumenta a sua autoestima. Toda vitória, toda meta atingida, ela deve ser comemorada, tá? Ela deve ser saboreada ao máximo, porque é uma vitória. Reduz o número de opções em sua vida. Às vezes, tá? Não, às vezes não, na maioria das vezes nós não conseguimos fazer tudo porque nós estamos querendo fazer demais, né? O ser humano ele tem um limite, então faça. Por isso que você precisa se autoconhecer. Faça aquilo que você consegue dar conta.
que você realmente tem capacidade para fazer. Não adianta querer fazer mais. E aí a tendência, o que que é? Ao longo do tempo, você vai tendo sobra de espaços de tempo para fazer outras coisas, aos poucos isso, tá? Sabendo que o tempo é limitante na minha vida, como eu me comporto? Eu faço um planejamento, eu anoto alguma coisa, eu reflito sobre isso ou não? Conhecer é inútil, né? Eu simplesmente conhecer não quer dizer nada. Se eu não mover o meu corpo, né, não tiver iniciativa, não tiver atitude, tá, não muda nada, eu só conheço. E aí? Se eu não só conhecer, não agrega absolutamente nada. Eu preciso entrar em ação, eu preciso praticar. É preciso um plano de ação com essas intenções suas, né? Toda empresa ela tem um plano de ação, ou tem um planejamento estratégico, e a administração a gente estuda isso muito fortemente. Vocês que estão começando um curso EAD, talvez nem todos hoje trabalhem, estejam exercendo alguma atividade, mas provavelmente quem trabalha, quem já tem um emprego, já percebeu isso, né? As empresas organizadas, elas sabem aonde elas querem chegar em cada período. Metas de médio, de curto, de médio e longo prazo. E outra coisa, não faça esse planejamento para a gestão do seu tempo sem fazer revisões periódicas. Não é para fazer, anotar isso no papel, num caderno, e aí simplesmente colocar numa gaveta e esquecer lá para o resto da vida. Aí não adiantou nada. Você tem que bater o olho naquilo ali para você lembrar que você tem aquele compromisso que você estabeleceu consigo mesmo. Inicie pelo planejamento do seu tempo. Antes você tem que fazer o planejamento, depois você vai para a execução. Não dá para inverter esse processo, tá? Planejamento primeiro, depois execução, porque quando você planeja, tá, a execução fica muito mais fácil. E você tem foco, né? Esse é um detalhe importante. E aí eu pergunto para vocês, eu tenho meu planejamento para amanhã, tenho meu planejamento para domingo, feito numa folha, e domingo à noite eu vou fazer o planejamento para a semana que vem toda de novo, tá? Qual é o planejamento de vocês? Provavelmente alguém faça. Legal, muito bom, é isso aí mesmo, esse é o caminho. E o planejamento para a vida de vocês daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 30 anos? Vocês conseguem ter a percepção de que, a partir do momento que vocês começarem ou começam a anotar isso, vocês começam a ter uma linha, um caminho a ser seguido? Essa é a ideia, tá? Se você não tem esse planejamento, hoje é um bom momento para começar. Depois que terminar a live, pega um papel e começa a rascunhar, né? Primeiramente, quem sou eu? Né? O que eu sei de mim? Né? E aí você vai refletindo sobre isso, né? Quais os caminhos que você quer seguir? Como organizar meu tempo? Entenda a si mesmo e estabeleça limites. Defina prioridades, a gente já falou disso, né? Médio, curto, médio e longo prazo. Utilize uma ferramenta de gestão de tempo. Pode ser uma agenda de papel, pode ser uma folha, pode ser notebook, celular, computador, uma agenda eletrônica, não interessa. Adote aquilo que mais é prático para você. E o segredo disso tudo é efetivamente implementar. Também não adianta nada você anotar e não implementar, né? É a questão da ação que a gente já falou. Anote para despreocupar ou evitar preocupar. Esse é um outro detalhe, né? A gente tem duas situações: os problemas que a gente adia, as situações ou as oportunidades que a gente vai adiando, e aquilo fica na nossa mente. E nós temos uma outra situação, né? A nossa programação, o nosso planejamento, a partir do momento que ele está anotado no papel, né, você não perde mais tempo em pensar, porque amanhã você acorda, você olha para o papel e fala, peraí, hoje eu vou fazer isso.
E quantas vezes, se você não faz isso, você acorda de madrugada, fala, nossa, amanhã eu lembrei agora, amanhã eu tenho que fazer uma atividade da disciplina tal, puxa, né? E o pior ainda, eu não lembro dessa atividade, eu não tenho gestão nenhuma das minhas atividades, nem do meu tempo, e aí chega 5 horas da tarde no sábado e meia-noite fecha o sistema e eu precisava enviar uma atividade. E aí? Aí danou-se, né? Durma o tempo que seu organismo pede, isso é importante, tá? Não adianta nada você ficar acordado 20 horas por dia e dormir 4 horas. Se você é uma pessoa que precisa dormir 8 horas por dia. Existem pessoas, sim, que conseguem viver muito bem, né, dormindo 5, 6 horas por dia. Mas tem pessoas que precisam dormir 8, 9 horas. E aí entra de novo a questão do autoconhecimento. Faça exercício físico, qualquer exercício físico é importante, mantenha o corpo e a mente ativos. Tá? Isso, gente, tem reflexo lá quando vocês chegarem, se Deus quiser, todos que estão nessa live vão bater aí os 100 anos, né? Então vocês vão estar vivinhos, 100 anos, né? Andando de bicicleta, né? Fazendo caminhada. Legal, é óbvio que nem todo mundo vai chegar nos 100 anos, mas a gente tem que se preparar para isso, porque não deve ter coisa pior do que você chegar aí nos 70, 75 anos e você não ter mais saúde física nem saúde mental, tá? Então, façam exercícios físicos, tá? Esse é um delimitador, é um item que precisa entrar na questão da organização do tempo. Eu não gosto de fazer academia, mas eu jogo tênis 2 vezes por semana. De vez em quando eu dou uma volta de bicicleta, né? Sou barrigudinho, sou gordinho, sou, mas eu faço meus exercícios e estou me controlando. Mas ainda não é o suficiente, sou bastante ciente quanto a isso. Alimentação, mastigue e sinta o sabor dos alimentos. Quantos de nós simplesmente engolem e não saboreia o sabor de um bom alimento, de uma boa bebida? Divida o tempo em horas boas e horas ruins. Cada um de nós é diferente, a gente já comentou isso. E nós temos situações que a gente aprende mais em determinados horários. Tem gente que aprende mais de manhã, tem gente que aprende melhor à noite, que prefere estudar nesses horários. Então, descubra em qual você é mais produtivo. Separe o que é urgente e o que é importante. E se é urgente para quem? Nem sempre o urgente é para mim, é de outra pessoa. O que só é importante pode tornar-se urgente. Saiba dizer não, a gente já falou isso, e aceite o desafio da mudança de hábito. Persista, persista e persista. Agora, para a gente fechar, a última parte da nossa live, tá? Otimizando o meu tempo de estudo, né? Nós temos aí, né, são 4 questões, tem um errinho básico aí de numeração, tá? A primeira questão, pergunte a si mesmo, o que eu estou estudando e que eu já sei? Você vai usar o seu tempo para continuar estudando aquilo que você já sabe? Se você já sabe, tira da frente. O que eu preciso estudar mais? Qual a disciplina, qual o conteúdo da disciplina tal que eu ainda não entendi bem, né? Eu preciso ter essa ciência, eu preciso identificar isso. O que eu ainda não sei e preciso estudar? Como é que eu faço, né? Eu não sei, mas eu preciso estudar. Entra lá no plano de estudo, no planejamento que você vai fazer. Estudar a disciplina tal. Eu lembro que quando eu dei aula na FIP, tá, existiam alguns cursos, me parece que os cursos de vocês não têm, umas disciplinas que o pessoal ficava com o cabelo arrepiado, as disciplinas de cálculo, tá? Então, assim, os melhores resultados foram aqueles que às vezes não entendiam nada, mas eles se dedicavam, eles focavam o tempo até entenderem e se tornaram excepcionais em cálculo. O que e como vou fazer para estudar? Aí a estratégia que cada um vai adotar.
Nós estamos dando algumas dicas aqui hoje, mas depende, de novo, o que eu estou falando aqui, se entrar por um ouvido e sair por outro, não vai mudar absolutamente nada a sua vida. Perguntas. Sequência. Quais as suas metas para a escola, para a universidade, para o seu curso? Você tem isso claro? O que você espera? Quais os benefícios que você vai ter fazendo o curso que você está fazendo? Né? De que modo esse curso vai contribuir para a sua vida? Como é que você, né, quando a gente faz um planejamento, você já parou para pensar quando você vai lá no último mês, no último dia de aula, aprovado em todas as disciplinas, não precisa ser com mérito, aprovado, está dentro da média, está aprovado. Você já imaginou como é que você vai se sentir? No dia da sua formatura, da sua colação de grau, como é que você vai se sentir, né, depois de todo esse processo? E uma coisa eu falo para vocês, gente. Vocês, para quem está entrando, para quem está no começo do curso EAD, vocês são uma pessoa hoje. Quando vocês terminarem o curso de vocês, vocês vão ser pessoas totalmente diferentes. E isso que a gente está abordando hoje visa direcionar esse caminho, essa jornada de vocês de hoje até a formatura, até o momento que vocês estiverem com o curso concluído. No sentido de que, né, você planejando o seu tempo, você consegue tirar o máximo de proveito. E aí eu vou dar um depoimento até pessoal. Eu tive uma vez uma situação que eu não gostava da disciplina de um professor. Isso na faculdade. E aí depois, mais para frente, a gente foi trabalhar com aquele conteúdo que eu detestava, o professor e detestava o conteúdo. E o que aconteceu? A empresa que eu trabalhava, eu precisava, era relacionada a planejamento estratégico. E aí eu não lembrava do que nós tínhamos feito lá. E aí é complicado, hein? Aí você se arrepende até a alma, por que não prestou atenção de forma adequada naquele conteúdo? Podia até não gostar do professor, não bater o gênio, vamos colocar assim, mas eu deveria ter me dedicado. Então, com quantos de nós isso de repente não acontece? E muitos desses conhecimentos o mercado em algum momento cobra, né? E aí uma dica também, né? Primeiro reserve tempo para a universidade e depois adapte o restante da sua vida em torno disso. Ah, eu estou acostumado a todo final de semana ir namorar. Né? Ah, todo final de semana eu vou bater uma bolinha. Ah, eu vou sair com as amigas. Primeiro a universidade, porque se a universidade não estiver sendo a sua prioridade, tá? Provavelmente você vai ter muita dificuldade para conseguir concluir o curso, ou muitas vezes você pode até desistir no meio do caminho. Então, reserve um tempo para os estudos, para as leituras, para os exercícios, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você pode, de repente, ao invés de jogar bola todo sábado, né? Vai jogar bola uma vez por mês, 2 vezes por mês, alivia isso. Né? Eu gosto de fazer, sei lá, trilha, gosto de andar de bike, não sei o quê. Cara, é prioridade. Você determina, a responsabilidade e a glória são suas. Esse era o lema que a gente tinha no Banco Real. Respostas rápidas, sim ou não? Você que está aí do outro lado, assistindo, espero que esteja sendo útil para você. Responde mentalmente. Eu anoto tudo? Sim ou não? Eu uso uma lista diária de coisas para fazer? Sim ou não? Eu programo o tempo de estudo? Sim ou não? Eu planejo a semana que vem? Sim ou não? Sei o que fazer no mês que vem relacionado aos estudos? Sim ou não? Sei quanto tempo leva cada tarefa? Sim ou não? Trato minhas tarefas escolares como um trabalho? Sim ou não? Coloco os deveres escolares acima de outras atividades e do tempo de lazer? Sim ou não? Quanto tempo você gasta? Se você tem
24 horas no dia. Quanto tempo você gasta? Você sabe quanto tempo você gasta, por exemplo, para dormir, para comer, se alimentar, para fazer a sua higiene pessoal, tarefas e compras, praticar exercícios, com lazer, tempo com a família, tempo de estudo? Você tem esses números na mão? Você tem esses números na cabeça? A maior parte de nós não tem. Se mais de 90% das pessoas não fazem planejamento, pode ter certeza que mais de 90% não se preocupam com isso. Não tem a mínima noção de quanto tempo gastam com essas rotinas diárias. Então é importante ficar atento a essa questão também. A própria universidade, ela tem alguns facilitadores, né? O próprio calendário escolar da UniOeste, ele é muito bom. Eu lembro que eu tinha alunos que jamais acessavam o calendário escolar, o cara não sabia nem quando tinha feriado. A universidade, ela divulga no calendário anual, cada feriado, cada dia que não tem aula, está lá. É lógico que agora, com a pandemia, tudo isso foi um pouco modificado, mas num sistema normal, sem pandemia, que as aulas presenciais correm normalmente, você tem um calendário escolar lá que é só seguir ele, é programar. Cada disciplina tem os seus conteúdos, tudo bonitinho. Nesse sentido também, você precisa descobrir, né, se você é o cara que aprende mais, ou a menina que aprende mais de madrugada, de manhã, à noite, à tarde, né? Descubra quem você é, o autoconhecimento. Cria um calendário. Ah, não precisa ser um semestral, aqui está semestral. Cria um calendário bimestral. Mas pelo menos um bimestral, porque vai ter uma prova, vai ter uma avaliação lá no final, então crie um calendário com as aulas, tenha lá o cronograma de aulas em mãos, né, para você agendar os trabalhos, né, as datas importantes de apresentações, quando tem, as provas. Tempo de acordo com o valor de cada tarefa. Para que você vai estudar algo que você já sabe? Se dedica a estudar aquilo que você não sabe. E uma disciplina de cada vez. Não queira estudar 2, 3 disciplinas ao mesmo tempo. O que você pode fazer? Ah, vou pegar sábado à tarde, eu vou pegar 2 horas para estudar uma disciplina que envolve, por exemplo, alguma situação aí de cálculo, né? Apesar que vocês não têm cálculo, mas é só um exemplo. E depois eu vou pegar mais 2 horas, algo que exija só leitura. Varia, porque se você tocar 4, 5 horas direto, só de leitura, aquilo cansa, fica chato. Então, faça uma variação dos conteúdos. E outra coisa, independente do calendário, faça um horário semanal, né? Para você se planejar, programar que hora que você vai assistir cada aula. O site já traz essa informação. E aí, lembre-se, a EAD propicia maior liberdade de horário, mas, ao mesmo tempo, exige um nível de responsabilidade muito maior com o seu próprio aprendizado, ou seja, há necessidade de disciplina e foco. E agora a gente já vai caminhando para o final, aí eu deixo uma mensagem para vocês, resumindo tudo que a gente procurou trazer hoje de assunto para vocês. Tenha sonhos, tenha objetivos e metas, mas não condicione isso a ser feliz no futuro. Viva o momento e seja feliz agora. E lembre-se de celebrar cada conquista. E aqui no último slide, a gente tem aí as informações com meu e-mail, meu nome no Facebook. Tem um cartão de visitas aí que eu digitalizei e coloquei aí, que é um cartão de visitas. Eu tenho um cartão de visitas digital, mas tenho também um impresso, né? Essa foto aí é do impresso. E assim, quero agradecer aí mais uma vez a comissão organizadora do evento pelo convite. Espero ter contribuído. E agora, Aglaê, estou à disposição aí para... Agora estamos 20 horas e 6 minutos. Se a gente puder encerrar em torno de 20h15, porque eu acho que eu não comentei isso com ninguém antes de começar, tá? Hoje eu estou tendo aula do mestrado hoje à noite, vai até 22h30. A aula do mestrado ela já começou a correr
às 19 horas. A hora que a gente começou a aula do mestrado. Mas eu já conversei com a professora, está tudo alinhado. Então, mas eu prometi, também não posso abusar, né? Então, até as 20h30 eu tenho que estar entrando. Mas estou à disposição, Aglaé. Mais uma vez, obrigado ao Wellington aí, obrigado para quem está com a gente até agora, e estou à disposição para as dúvidas. As perguntas. Legal, Wilson. Muito obrigada por ter concedido esse tempo, né, teu, que o tempo é precioso, e você ter essa disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, falando sobre um assunto que para o aluno da EAD é fundamental, como você acabou de dizer, né? E aí eu estava olhando aqui no chat, olha só, a Tamires comentou aqui que amei, criei... como é que ela falou aqui, a Tamires? Deixa eu abrir aqui. Nossa, era tudo que eu precisava ouvir, está sendo um puxão de orelha para mim, preciso mudar urgente. Então, assim, é algo que é fundamental, né? A gestão do tempo é essencial. E aí, agora, eu tenho aqui algumas perguntas, deixa eu pegar aqui. Eu tenho algumas perguntas, e a primeira delas é do Leonardo. É correto afirmar que o tempo é nossa maior moeda, já que em dada situação hipotética, onde para se comprar um terreno precisaria de 300 mil, é um esforço aplicado de 4 anos? Fala aí, Wilson. Sim, o tempo é uma moeda, com certeza. Eu falo assim, cada um de nós, à meia-noite, a gente tem o nosso fluxo de caixa, o nosso saldo, vamos colocar assim, no banco, tempo zerado. À meia-noite, a gente recomeça, né, e a gente abre ali mais 24 horas, tá? Então, o nosso tempo, ele tem muito valor. Eu falo assim, qual que é a diferença entre as pessoas que conseguem algumas situações que a gente muitas vezes fala, fulano teve sucesso, fulano conseguiu comprar isso, conseguiu comprar aquilo, tá? Cara, normalmente, a não ser que o cara ganhou na loteria, ou seja, alguma coisa não ética, tá? Um recurso ganho não de forma ética, normalmente está vinculado ao foco e à disciplina que a pessoa tem em gerir o seu tempo de forma adequada, utilizando boa parte de tudo que a gente comentou e apresentou na live, né? Então, realmente, tá, se você considerar dessa forma, o nosso tempo é uma moeda, só que todo dia nosso caixa é zerado e na virada da noite a gente tem um crédito depositado de 24 horas. Legal. E agora, Wilson, a Érica comentou aqui, né, que ela está gostou muito de tudo que você disse, e ela falou que ela criou o hábito de planejar, né, o pouco tempo. E ela comprou uma ferramenta, anota, né, tudo o que ela tem que fazer e olha no outro dia. E aí teve um outro comentário aqui, que ela falou que, a Maiara, né, ela falou que ela coloca meta e quer fazer as coisas no dia, mas às vezes ela não faz tudo no mesmo dia aquilo que ela anotou, ela acaba deixando para outro dia. O que você acha disso, assim? De repente, para não sobrecarregar, ela deixa para outro dia. Vamos lá. Mas ela anota, entendeu? Ela anota tudo, mas ela deixa para outro dia. Tá, vamos lá. São duas situações diferentes, tá? A primeira, das ferramentas, tá? Isso foi uma coisa que, na verdade, eu não quis entrar nesse detalhe, mas a gente falou, por exemplo, de você usar algum tipo de agenda, alguma ferramenta, mas hoje existe uma enormidade de aplicativos, né? Para quem é dessa geração que gosta tanto de tecnologia, existe uma enormidade de aplicativos que você pode pesquisar
no Google e baixar no seu celular, né, ou no seu notebook, ou no seu computador, que permitem com que você faça essa gestão do tempo. Da mesma forma que existem aplicativos aí em abundância, por exemplo, para quem trabalha com desenvolvimento de projetos. E eu falo assim, a nossa vida, a nossa gestão do tempo, tá? Ela é um projeto, é o projeto da nossa vida. Eu vejo assim, é o projeto mais importante que cada um de nós tem, porque se nós não cuidarmos do projeto da nossa vida, de novo, né, vai ser simplesmente um sobrevivente na face da Terra e não vai deixar nenhum tipo de legado, né? Quanto às metas diárias, tá? Primeiro, não há problema nenhum em você não conseguir realizar todas as metas. É que nem eu faço o seguinte, eu coloco as metas que eu tenho, eu separo, tá? Eu não comentei isso, mas eu separo as metas que eu tenho que fazer naquele dia, ou seja, eu já sei o que eu tenho que fazer amanhã. Aquilo eu não posso adiar. O que eu tenho que fazer no domingo? Aquilo eu tenho que fazer. Domingo é Dia dos Pais, então já tem uma meta estabelecida lá para o Dia dos Pais. Eu tenho um negócio que eu tenho que fazer. Está marcado ali, né? Agora, a gente tem metas que a gente pode colocar assim, metas secundárias, que a gente tenta encaixar e realizá-las a partir do momento que sobra, né? Que você tem um ganho de tempo. E aí, de novo, né? A gente viu várias situações. Por exemplo, quando é que eu posso ganhar tempo? Determinada situação, eu tomo uma decisão rápida, uma decisão que às vezes eu levaria meia hora, mas eu tomo ela em 5 minutos. Pô, tem uma sobra aí de 25 minutos. Eu tô vendo um vídeo aí só de passatempo no YouTube. Pô, peraí, será que você não tem uma outra coisa para fazer? Né, que é mais importante que aquilo? Não que você não deva fazer, óbvio, tem que sobrar tempo para isso também. Mas é a questão, por exemplo, de estabelecer prioridade. Né? O que eu tenho que resolver naquele dia? Eu tenho que ter muito claro. Agora, se eu tenho uma situação em que eu coloquei algo que eu tinha que ter resolvido hoje e eu não resolvi, aí eu tenho um problema. Tá? Então, isso é muito importante, você identificar, e aí, de novo, autoconhecimento. Você precisa se perguntar, por que que isso aconteceu? Né? Por que que eu tive esse problema? Será que eu estou abraçando muita coisa? Né? Será que eu estou querendo fazer demais? Será que eu tenho capacidade para tudo isso, de absorver tudo de uma vez só? Mas quanto a, por exemplo, você deixar tarefas ou atividades secundárias ou terciárias para você solucionar quando você tem uma sobra de tempo, ou seja, essa sobra de tempo foi gerada porque você já está tendo um resultado positivo na sua gestão do tempo, não tem problema nenhum, talvez você deixar para outro dia. Espero ter respondido a pergunta dela, tá? Acho que sim, tá tranquilo. Tá ótimo, Wilson. Eu estou olhando aqui o chat, as pessoas estão elogiaram muito a tua fala, falando, inclusive, que é pertinente, né, para esse perfil de aluno que nós temos, de alunos, né, que nós temos. Eu acho que aquilo que você falou no começo, né, você se conhecer, você acabou de dizer novamente, né? Você se conhecer. Qual é o meu horário mais produtivo? O que eu faço bem? O que eu posso melhorar? Então, isso ajuda no planejamento. E eu acredito que o aluno da EAD, a gente fala com bastante frequência isso. É muito importante ter disciplina, porque não tem ninguém, como na aula presencial, que fique ali, né, falando, agora você tem que estudar isso, agora você tem que fazer tal coisa. Então, o aluno da EAD precisa ter uma boa gestão do tempo, precisa ter muita disciplina, né? E aquela questão que você falou, achei muito interessante, né? Menos de 10% das pessoas planejam. Eu não tinha essa noção. Tudo que você falou para mim foi muito importante. A gente já está terminando, porque o tempo está esgotando. Serviu muito para mim também, achei que foi muito importante. No planejamento, né, do que é urgente, do que é importante, a gente tem que tomar cuidado para não deixar
70% do que a gente tem que fazer de coisas urgentes, senão a gente vai viver o dia apagando incêndio, né? Tudo que é urgente, se tudo virar urgente, a gente só vai apagar incêndio, e isso gera o estresse, né? A falta de planejamento, inclusive. E só para finalizar, eu acho que o que eu ia falar sobre o que você falou, eu achei muito bacana. Você falou lá do livro, né? O Poder do Hábito. Praticar diariamente, aquilo se torna um hábito. Então, Exatamente. o aluno da EAD, vou falar para vocês, pessoal, que são os alunos, nossos alunos aqui, é importante ter o hábito, definir qual é o horário que você vai estudar, definir na tua agenda semanal, eu vou estudar na segunda, na terça, que horário, 2 horas, 3 horas, e definir essa agenda que o Wilson comentou, é muito importante. Achei fantástico, Wilson, tudo que você disse, e se você quiser fazer um fechamento, e logo em seguida eu faço a despedida final aqui. Então tá joia. Eu espero realmente que o assunto que nós abordamos aí tenha sido realmente útil. Fico muito feliz que o pessoal tenha gostado. E assim, mais uma vez, só reforçando, né? Agora, para quem vai efetivamente colocar isso em prática, é ação, né? Efetivamente ação. Então, assim, eu espero que vocês tenham muito sucesso na jornada de vocês, né, na jornada acadêmica, né? E só uma coisa que eu lembrei agora, quando eu dei aula na FGV, eu falei sobre questão de sonhos e metas, criar metas por ano, 5 anos, 10 anos, por períodos. E aí eu vou fazer um relato de uma aluna que veio conversar comigo. Ela abriu a carteira dela, a carteira estava dentro da bolsa, e ela estava ali com 22, 23 anos. E ela tirou um bilhetinho de papel todo amarelo da carteira dela, e o que ela tinha escrito lá? Ela tinha escrito 4 coisas que ela queria fazer na vida. Uma delas era ser advogada reconhecida no mercado, né? E as outras coisas eu não vou falar porque são coisas mais particulares. Mas o que ela falou? Ela falou: Wilson, o que você falou hoje foi o que eu faço desde que eu tenho 10, 12 anos. E olha o que eu anotei aqui, eu realizei tudo isso. E ela já estava trabalhando num grande escritório de advocacia, e naquela semana tinha oferecido uma sociedade na empresa, né, nesse escritório de advocacia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso e fechar? Anotem, marquem os seus desejos, as suas metas, os seus projetos de vida, porque eles são o norte para onde a gente quer chegar, tá? Obrigado mais uma vez a todos aí da UniOeste, obrigado aí quem está assistindo e até uma próxima, ok? Beleza, pessoal. Eu acho que foi excelente a tua fala, Wilson. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui, né, meu colega de trabalho, meu amigo. E nós chegamos ao fim, né, dessa semana de acolhimento para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós preparamos tudo com muito carinho, todas as lives. Nós temos mais uma live agora às 9 horas, mas eu estou me despedindo porque estamos aqui no último dia. Fizemos tudo para vocês, para acolher vocês. Ouvimos vários depoimentos. Estamos sempre em busca de melhorias, sempre pensando em vocês. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui nesse período, as perguntas. Acabei não falando de todos os comentários que estiveram aqui, mas eu acho que o Wilson deu uma geral e acabou abordando tudo que foi dito. E muito obrigada. Na próxima semana, todos os coordenadores terão a aula inaugural. Vocês já devem ter lá na sala da coordenação a publicação da data da aula inaugural com o coordenador, que também é muito importante. Então, algum dia da semana que vem, vocês terão essa aula inaugural, ok? Uma boa noite para vocês, um ótimo semestre, que tenhamos um semestre de muita produtividade,
com o tempo extremamente organizado de todos vocês, seguindo as dicas aí do professor Wilson. Boa noite a todos, boa noite, Wilson, e até mais. Boa noite.